Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Camila Polinário e aqui nós aprendemos um pouco mais sobre vida e propósito. Então, se você ainda não é nosso seguidor ou seguidora, eu já te convido a se inscrever nesse canal para não perder mais vídeos como este. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história de Davi. Afinal, quem foi esse homem tão famoso, esse rei mais famoso de Israel, o rei Davi? O rei Davi, em primeiro lugar, foi um rapaz muito corajoso, que venceu um gigante logo na sua adolescência. Olha só que história incrível. Mas a história dele não para por aí. Ele foi ungido por Samuel, que era o profeta de Israel em sua época, para se tornar o novo rei, pois o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, havia se rebelado contra Deus e por isso Deus o havia rejeitado. E Davi, mesmo sabendo que havia sido ungido para estar no lugar do rei Saul, ele aprendeu e nos ensinou algo muito importante, que é a espera. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Você tem esperado muito na sua vida? Talvez você tenha um sonho, ser mãe, ter uma casa, fazer uma viagem dos sonhos, talvez retribuir a gratidão, retribuir algo que alguém fez por você e demonstrar gratidão por essa pessoa. Eu não sei qual tem sido a sua espera, mas Davi nos ensina o poder da espera correta. E é sobre isso que nós queremos hoje abordar hoje aqui, nesse texto tão maravilhoso, que é a palavra de Deus. Lá em Salmo 27, esse salmo que foi escrito por Davi, nós lemos as seguintes palavras: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Esse texto, que continua aqui até o verso 14, ele nos mostra esse poder da espera de Davi. Esse salmo ele foi escrito por Davi enquanto ele era perseguido por Saul. Saul, o rei de Israel na época, ele perseguiu Davi por muitos anos mesmo. E durante essa perseguição, eu imagino a angústia de Davi, o sofrimento. Ele vivia escondido, vivia temendo por sua vida, mesmo sabendo que Deus tinha uma promessa muito grande para ele, ele precisava estar alerta, pois constantemente Saul estava a ponto de querer encontrá-lo para matá-lo. E nesse salmo, então, Davi, ele fala no verso 14, espere no Senhor, seja forte, seja corajoso, e ele repete, espere no Senhor. Olha só que lição poderosa. E eu quero então abordar o significado dessas palavras que ele menciona aqui com você. Prestem atenção. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que ama significados de palavras. Então eu fui procurar o significado dessas palavras que Davi menciona no capítulo 27 de Salmos, verso 14. A primeira palavra está ligada à espera, que é paciência. Então, paciência significa você conseguir sofrer e suportar algo por muito tempo. Nesse caso de Davi, ter paciência era saber que Deus, ele tem o tempo perfeito para todas as coisas, mesmo quando nosso coração está ansioso. E eu não sei você, mas eu sofro desse problema. Essa ansiedade de querer que as coisas aconteçam e parece que nada acontece. E eu continuo ali naquela vontade, naquele desejo ardente de que tudo aconteça num ritmo que é o meu ritmo. Normalmente não é o ritmo de Deus, não é o tempo de Deus. Mas presta atenção no significado das outras palavras. Então a segunda palavra que nós lemos nesse texto é a palavra valente. Davi nos convida a sermos valentes. O que é ser valente? Valente é aquele que age com bravura apesar do medo. Olha só que interessante. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você olhe para alguém que é valente e pense, olha, essa pessoa não tem medo. Mas não é isso. Ser valente não é ter medo, mas é agir além do medo. E nesse caso de Davi, Davi, sim, era um homem valente, mas não porque ele não sentia medo de Saul, não sentia medo da morte, não sentia angústia com aquela perseguição, mas porque ele confiava na promessa que Deus tinha para ele. A terceira palavra é coragem, e coragem, talvez é a minha palavra preferida aqui, porque coragem é uma palavra que junta coração com ação. Vocês sabiam disso? Eu fiquei encantada, porque a coragem vem o cor de coração e o agem justamente da ação, de agir. E no caso de Davi,
Essa coragem era agir sim com o coração, mesmo com medo. Era obedecer a Deus mesmo sem entender quando que a promessa de Deus se cumpriria para ele. Ele acreditava que ela se cumpriria, mas ele não sabia quando. E por fim, a confiança. Confiança é uma palavra que diz que tem por significado entregar-se com fé. Como tem sido a sua entrega? Será que você tem confiado em Deus de verdade? Ou você tem confiado nas suas capacidades, no seu ego, tem confiado no seu conhecimento, na sua experiência, nas pessoas, nos contatos que você tem na vida? Onde está a sua real confiança? A confiança de Davi estava em Deus e ele entregava o seu caminho completamente a Deus. Mesmo sem ver o todo, ele confiava que Deus tinha o melhor para a vida dele. E esse é o meu convite para você também. Então, esse texto de Salmos 27, verso 14, ele nos ensina o poder da espera correta. A espera correta e a que Deus nos convida não é só esperar sentados, parados, olhando a natureza, mesmo que seja num lugar tão lindo como esse. Mas não, é a espera com ação, com atitude, fazendo a nossa parte. Assim como Davi fez a dele. Assim como ele persistiu e esperou até o momento certo, em que ele se tornou o rei de Israel e o maior rei que já existiu na história de Israel. Então, se você está passando por um tempo de espera, peça para Deus essas qualidades que nós já lemos todos aqui. Coragem, peça para Deus paciência, peça para Deus confiança e seja uma pessoa valente, porque Deus tem o melhor para você também. Não duvide. E claro, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esse vídeo. E já deixa aqui no comentário. Se você está passando pelo momento de espera, ou se você já passou por isso, compartilhe a sua história conosco também. Será um prazer ouvi-la. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.